E aí, galera do Primeiro Super, tudo bem com vocês? Bom, nós agora vamos trabalhar aqui, na apostila 2 com o módulo 10, o começo de tabela periódica. Lembrando que no módulo 9, no módulo anterior, nós trabalhamos basicamente, finalizamos aí distribuição eletrônica. E eu acredito muito importante, se você não viu o vídeo passado, nem o retrasado, nem o re-retrasado, volta a falar, são muito importantes esses vídeos, porque distribuição eletrônica, se a gente não souber, a gente meio que trava na química, né? Principalmente em tabela periódica, não na aula de hoje, porque a aula de hoje vai ser uma coisa mais que introdutória, né? Mas a partir da próxima aula de tabela periódica, é muito importante saber o mínimo de distribuição eletrônica, né? Porque senão a gente vai ficar perdido aqui nas aulas. Bom, então nós vamos trabalhar com o módulo 10, né? Classificação periódica dos elementos, só que na aula de hoje vai ser aquela parte histórica. E eu falo para você o seguinte, gente, é de fundamental importância, né? Tanto na aula presencial, como eu estou acostumado, quanto na virtual, que nem é de agora, eu sempre falo, depois da minha aula, eu falo assim, alunos, temos que fazer a leitura complementar, principalmente da aula de hoje. Eu acho muito importante essa leitura complementar. A gente sabe que não são todas as aulas que a gente faz isso, que nem distribuição eletrônica, que foi a aula passada, nem precisava. Só com os vídeos eu acho que já tinha uma boa parte da teoria que nós trabalhamos. Então, se você fosse direto para os exercícios, talvez não teria tanto problema. Mas como agora é a parte histórica, eu acho muito importante essa leitura complementar, né? Só para te situar, a leitura complementar é basicamente aqui, ó, você vai pegar na página 215, né? E a leitura é isso, desde tabela periódica, essa parte histórica, todos esses cientistas que eu vou trabalhar com vocês estão no meu PowerPoint, né? Inclusive eu coloquei a mesma imagem, né? Enfim, e vai até basicamente a página 220, né? Aprender sempre aqui, você faz o exercício. Então, esta seria a parte da leitura complementar, da página 215 a 220, beleza? Bom, agora é o seguinte, ó, vamos lá. Qual que é a ideia de montar uma tabela periódica? Bom, a ideia era o seguinte, né? Desde os primórdios da química, a ideia sempre foi reorganizar e organizar tudo que já foi descoberto quando se diz respeito a elementos químicos, né? Então já sabia do ouro, da prata, do cálcio, do ferro, vários elementos químicos. Na época que eu estou falando, eles tinham noção de 40, 50, até 60 elementos químicos, tá? E não tinha uma tabela onde eles poderiam consultar. Foi aonde vários e vários cientistas tentou colocar numa folha de caderno, colocar num lugar a descoberta desses elementos químicos, beleza? Gente, a gente fica falando elemento químico, elemento químico, elemento químico. Será que a gente lembra o que é elemento químico? Bom, vamos lembrar? Hoje em dia, né, a definição atual de elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. O número de prótons é o número atômico. Esta é a definição atual. A gente até lembra dos isótopos que a gente já viu, né? O que é isótopos mesmo? São elementos, é o mesmo elemento químico, né? Por ter o mesmo número de prótons, com massas diferentes. Mas agora vem cá, será que sempre foi assim? Se a gente lembrar os modelos atômicos, eu vou falar uma data que eu queria que se memorizasse no decorrer do vídeo, né? A primeira ideia de átomo para a química, né, o primeiro modelo atômico, foi proposto em 1808. Guarda essa data, fazendo um favor. Em 1808, nós tivemos o Dalton, que falava aí, né, do átomo parecendo uma bolinha de bilhar, indestrutível, indivisível, maciço, eterno, como a gente já trabalhou nos módulos introdutórios, lá no começo do ano, né? Então, para Dalton, átomos de um mesmo elemento químico deveria ter a mesma massa. Então, desde 1808, né, o átomo, para ser o mesmo elemento químico, tem que ter a mesma massa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não precisa ter a mesma massa, tem que ter o mesmo número de prótons. Se bem que existe um carbono que pesa 14 e existe um nitrogênio que pesa 14 também. Ou seja, dois átomos diferentes que possuem a mesma massa. Beleza? Bom, mas eu pedi para você lembrar 1808, Dalton, né? O segundo modelo atômico foi quem mesmo, gente? Foi o
Thomson. O segundo modelo atômico foi o Thomson, e o Thomson propôs o modelo atômico dele em 1897. Então, olha lá, 1808 Dalton, 1897 Thomson. E depois de Thomson tivemos Rutherford em 1911, nós tivemos Bohr, enfim, vários outros cientistas, tá? Bom, a primeira pessoa, né, a tentar organizar os elementos foi um cara chamado Oppenheimer, né, em 1829. Gente, vamos dar uma olhada, 1829. Naquela época, o átomo parecia uma bolinha de bilhar. Dalton foi 1808, aqui é 1829. Né? Uns 20 anos depois de Dalton, nós tivemos esse Oppenheimer aqui, que fez as famosas tríades, que eu vou te explicar agora. Gente, não tinha nem elétrons naquela época para o átomo. Os elétrons foram descobertos em 1897, bem no finalzinho do século. Né? Bem no finalzinho do século XIX aqui, né? Por Thomson. Então, nessa época, o átomo parecia uma bolinha de bilhar. Então, o que esse Oppenheimer fez? Ele, basicamente, ele reuniu os elementos conhecidos naquela época e organizou esses elementos em grupos de 3, ou seja, as famosas tríades. Ele pegou todos os elementos, uns 40 ou 50 que tinha conhecimento naquela época, e colocou em grupos de 3 elementos. E nesses grupos de 3, eles eram quimicamente semelhantes. Gente, desde aquela época eles tentavam achar elementos que eram semelhantes. Então, Oppenheimer, ele pegou e colocou aí em grupos de 3 elementos químicos. Que eles eram semelhantes, mas só que para eles semelhantes tinham que ter a mesma cor, pesos parecidos, propriedades e atividades, de modo que a média aritmética das massas atômicas do primeiro e do terceiro seria aproximadamente igual à do segundo. Calma aí, professor, não entendi. Ele pegava 3 elementos, colocava no mesmo grupo. E o segundo elemento, né, era a média entre esse e esse, né? Bom, funciona para muitos elementos químicos, mas não para todos, tá? E cada grupo de 3 elementos que se encaixava nessas condições era chamado de tríade de Oppenheimer, beleza? Só um exemplo aqui, ó. Se a gente pegar o lítio, o sódio e o potássio, até hoje eles estão na mesma família, né? Mas lá naquela época, se a gente pegar aqui, ó, o lítio pesa 7, pesa 23 e pesa 39. Se eu pegar 7 mais 39 e dividir por 2, dá 23. Então, a gente pega a média entre o primeiro e o terceiro, dá exatamente o do meio, né? Se a gente pegar um outro exemplo, existem vários exemplos assim na tabela periódica, peguei alguns, inclusive na leitura complementar tem vários outros para vocês darem uma olhada lá. Então, olha, fósforo, arsênio e antimônio, até hoje eles estão na mesma família. Se você pegar 31 mais 122 e dividir por 2, fizeram uma média, dá um 76,5, que é um número próximo do 75, que é a massa dele atual, né? Bom, esse foi o primeiro cientista, né, Oppenheimer, para estar trabalhando com isso. Bom, passado mais um tempo, em 1862, calma um pouquinho, gente. Em 1862, o átomo também era uma bolinha de bilhar. Átomos de um mesmo elemento químico deveria ter a mesma massa, nem elétrons tinha, porque o Thomson foi em 1897. Então, nós tivemos aqui um cara chamado Champ-Courtois, né, que fez os parafusos telúricos de Champ-Courtois. Gente, é o seguinte, o que esse cientista fez? Ele dispôs os elementos conhecidos naquela época, como eu falei, os 40, 50, 60. Hoje nós temos 118, né? Muitos deles também estão sendo feitos artificialmente, a gente vai ver mais para frente. Mas ele colocou, né, em ordem crescente do quê? De suas massas. Olha que interessante. Ele colocava em ordem crescente de massa, porque para ele elemento químico deveria ter a massa atômica, a mesma massa atômica, numa linha em espiral. Gente, nada parece com a tabela periódica atual, né? Hoje é um plano, né? Não é um espiral como um parafuso. De 45 graus em volta de um cilindro, de modo que os elementos que coincidem na mesma vertical apresentam propriedades semelhantes. Nossa, gente,
Então, estar na mesma linha, olha que coincidência, até hoje é assim. Berílio, magnésio e cálcio, hoje em dia, está na família 2A. Né? Então, colocando os elementos em ordem crescente de massa atômica, nas espirais nós temos elementos químicos semelhantes, lítio, sódio, potássio, né? Muita coincidência, né? Só que essa classificação ficou conhecida, né, como parafuso telúrico de Champ-Courtois. Só que deu certo até o cálcio, que é massa 40. Então não dá certo para todos os elementos. Então até o cálcio dá muito certo essa teoria. Bom, passado mais um tempo, 1864, volta a falar para vocês. Gente, não tinha nem elétrons naquela época ainda. Era massa atômica. Esse cara, chamado Newlands, né, ele era um cientista fascinado em música. Né, adorava música, e ele fez a lei das oitavas. Professor, o que é a lei das oitavas? Daqui a pouco a gente lê aqui, mas presta atenção. As músicas, elas têm uma certa repetição. Né? Se a gente for pensar aqui nas notas, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou seja, a partir da oitava começa a se repetir. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ou seja, então na música tem uma repetição, né? A partir das oitavas foi onde ele fez. E ele tentou achar uma semelhança das músicas, né, das escalas musicais com a química. E deu certo. Por incrível que pareça, deu certo em alguns elementos, não em todos, né? Então aqui, ó, vamos lá nas escalas musicais. Então, só para começar aqui, ó, ele ordem crescente ainda de massa atômica. Isso para mim eu acho muito importante, né? Bolinha de bilhar ainda. Então, ó, ele colocou os elementos de ordem crescente de massa atômica em linhas horizontais, formada por 7 elementos em cada linha, né? Então você tinha 7 elementos aqui. E o oitavo elemento apresentava propriedade semelhante ao primeiro. Então aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Ou seja, esse ré aqui, que é o oitavo a partir desse, é semelhante. Lítio e sódio, até hoje, eles estão na mesma família. Por isso que só tem até família 8A, gente. 1A, 2A, 3A, 4A, que hoje chama família dos gases nobres. Nós também, nas famílias D, B, nos grupos B, que a gente vai ver lá para frente, só vai até a 8B também. Vai até a 8A e a 8B. Beleza? Então, ele tentou fazer uma organização na época em massa atômica, ordem crescente, e tentou achar uma semelhança. Gente, por incrível que pareça, até hoje tem muita coincidência nas escalas musicais e também nos elementos químicos. Beleza, gente? Bom, passado mais um tempinho, chegou Mendeleev. Mendeleev, em 1869, ele tentou fazer uma das tabelas periódicas mais próximas da atual. Essa tabela aqui do lado é mais ou menos o rascunho, né? Na verdade, ele escreveu numa folha aí, na época, né? Tem até foto dessa folha, alguns elementos, no manuscrito, né? E é muito parecida, não chega aos pés da tabela periódica atual, mas ele já começa a ter cara, né? Não parece um parafuso e assim por diante. Só que Dmitri Mendeleev, gente, em 2019, foi considerado 150 anos de Mendeleev. Então nós estamos no momento assim, da probabilidade máxima de cair tabela periódica de novo. Tem vestibulares que basicamente todo ano cai, tipo FUVEST. Né? É muito clássico tabela periódica para FUVEST. Então, é o seguinte. Mendeleev, os elementos químicos conhecidos na época, em torno de 60, como eu falei para vocês, foram ordenados em 12 linhas horizontais. Né? Em ordem crescente de massa atômica. É a última vez que o Virgílio vai falar de massa atômica, que vai falar de bolinha de bilhar, porque até então era assim que era o átomo visto. Então Mendeleev ordenou em ordem crescente de massa atômica, né? De tal modo que os elementos com propriedades químicas semelhantes estavam na mesma vertical. Então, para ser semelhante, tem que estar na vertical. Uma curiosidade, ele colocava o hidrogênio, né, colocava o lítio, o berílio, tudo isso aqui já tinha na época.
massas atômicas, né? 11, aqui era mais ou menos 10, 11, 12, tinham 14, papapá. E existiam elementos químicos, dá uma olhada nesse 72, ó. Dá uma olhada no 68. Então tinha muitas lacunas aqui na tabela de Mendeleev. Só que, por incrível que pareça, mesmo não conhecendo o 72, se eu não me engano, aí deve ser o germânio ou alguma coisa parecida com isso. Mesmo não existindo na época do 72, como ele estava na mesma família aqui, já se conhecia quase que tudo dele, mesmo sem existir. Era tão perfeita essa tabela que dava para fazer previsões, né? Então esse germânio é semelhante ao carbono, pode ser semelhante. Não é igual, eu falei semelhante. E depois de um tempo descobriram o elemento químico e tudo que ele já imaginava, que ele já previa, encaixava certinho aqui nessa tabela, tá? Então, uma coisa importante falar de Mendeleev, ele fez muitas previsões de elementos químicos que ainda nem existiam na época. Firmeza? Bom, passado mais um tempo longo, chegamos à famosa tabela de Moseley em 1914. Agora para tudo, parceiro. Em 1914, porque até então, até Mendeleev era só bolinha de bilhar. Depois que Mendeleev parou, nós já temos pudim de passas, Thomson, já tivemos Rutherford, 1911, e já tivemos Bohr. Então nós já temos uma teoria atômica muito mais evoluída, né? Se bem que Moseley foi o primeiro cientista a ordenar os elementos químicos em ordem crescente de número, em ordem crescente de número atômico. Essa é a definição hoje em dia. Então ele viu que a massa dava certo até um ponto, mas todos os elementos químicos só vai dar certo a partir de agora, de acordo com o número atômico. Lembrando que o número atômico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons e é o mesmo elemento químico. E essa tabela aqui é a próxima, né? Mais próxima. Não era assim, não tinha tantos elementos ainda. Inclusive essa que eu projetei para vocês tinha espaços vazios. Hoje já está completado esses espaços. Né? Então, esse elemento aqui, que tem o número atômico 113 hoje em dia, a gente vai ver na tabela periódica mais moderna, mesmo não existindo até então, até nesse momento que foi projetada essa tabela, ele já sabia que tinha 3 elétrons na última camada, já sabia muitas coisas. Esses dois elementos aqui, ó, então foram os 4 últimos elementos, o 113, nós temos o 115, que é esse aqui, porque esse aqui é o 114, o 117 e 118. Hoje já está completo, em 2016 já completou a tabela periódica, né? Então, muitas semelhanças que nós temos na mesma família. Gente, a coisa mais importante para a FUVEST, inclusive para o Enem é a última. Estar na mesma família até hoje significa que eles são semelhantes. Isso é a parte mais importante. Beleza? Vamos lá? Bom, gostaria que vocês abrissem aí, tá? Na página 232, vamos no primeiro exercício. Então, uns exercícios bem teóricos, né? A gente tem que lembrar, e eu acho legal você fazer o exercício com o livro do lado para fazer aí a comparação. Vem cá. No século passado, ocorreram várias tentativas de classificar os elementos químicos conhecidos, antigamente. De quem foi a ideia? Dispondo os elementos em ordem crescente de massa. Vixe, massa foram vários. Tobenheim, Newland, vários, Mendeleev. Então, dispondo os elementos em ordem crescente de massa atômica, como uma escala de notas musicais. Já sei. Quem colocou em escala de notas musicais foi quem mesmo, gente? E o 8º elemento, se repete, foi o Newland, né? Como a gente acabou de ver, é uma questão muito clara, muito teórica, né? Então, quem colocou foi Newland. Foi um músico e cientista e deu o nome da lei das oitavas, a classificação dos elementos químicos, pois acreditava haver uma relação entre a música. Perfeito? Vamos no segundo exercício. Esse segundo exercício da UERJ, eu acho que ele é bem interessante, né? A tabela periódica de Mendeleev, ao ser apresentada à Sociedade Russa de Química, tinha espaços em brancos. Lembra que eu falei? Aqueles espaços em branco ainda não tinham elemento, mas o Mendeleev conseguia fazer previsões. Falou, aquele elemento vai ter uma densidade X, aquele elemento vai ser um sólido branco. Ele fazia previsões mesmo não existindo, como eu comentei com vocês anteriormente. Enfim, continuando. Tinha espaços em brancos e representados
reservados para elementos ainda não descobertos. A tabela foi assim organizada a partir da crença de Mendeleev na existência de relações periódicas. Quando eu falo periódicos, é de tempos em tempos, entre as propriedades físico-químicas dos elementos. Ao analisar a tabela, Berlikov, um jovem químico, criticou, fazendo a seguinte pergunta: pode a natureza ter espaços em branco? Que ele tinha deixado lá. Então, pode a natureza ter espaços em brancos? Do ponto de vista do método científico, a pergunta reflete a ausência do quê? Então, Mendeleev, aqueles espaços em branco, tinha elementos que não tinham sido descobertos na época, mas ele já sabia tudo. Mas, do ponto de vista, já sabia tudo, não, perdoa, sabia muitas coisas daquele elemento que ainda não tinha sido descoberto. Então, do ponto de vista do método científico, a pergunta reflete a ausência do quê? Gente, a ausência de observações experimentais. Ou seja, como que eu posso falar que o elemento X que não foi descoberto tem densidade 10.2? Como que eu posso colocar a ciência à prova de uma coisa que nem tinha sido descoberto ainda? Né? Então é isso que ele quis dizer como pode a natureza ter espaços em brancos. Perfeito? Bom, a terceira questão, aquela famosa questão de correta ou incorreta. Né? Vamos lá. Com relação às diversas tentativas de classificar os elementos, de que se tem notícia, julgue as afirmativas. Vamos lá? Primeiro, Dobereiner. Dobereiner foi de qual mesmo? Das tríades, né, gente? Ela arrumou os elementos como uma escala de nota musical? Não. Isso aqui a gente já sabe que foi Newlands, né? Então essa questão está incorreta. Champ-Courtois dispôs os elementos numa espiral, lembra do parafuso? Em torno de um cilindro, denominando parafuso telúrico. Sim, uma questão 100% teórica, né? Não tem muito raciocínio, é meio que decoreba isso. Newlands organizou os elementos de 3 a 3. Não, quem foi que fez de 3 a 3 e falava da média, né, das tríades, foi o Dobereiner, que foi o primeiro aqui que estava errado por causa das oitavas. Mendeleev, Meyer e Mendeleev, publicaram classificações em forma de tabela, com linhas horizontais e colunas verticais, usando como critério de ordenação as massas atômicas. Sim, a massa atômica foi até Mendeleev. Dobereiner, Champ-Courtois, Newland, todo mundo falava de massa atômica. Então, 33 correto. E olha o último, Moseley, que é o último que a gente viu, né? Observou que o critério de disposição dos elementos não deveria ser suas massas atômicas, mas um outro valor associado, que é a carga nuclear. Carga nuclear é a mesma coisa que prótons, que ficou conhecido como número atômico mais para frente. Ou seja, Moseley, é a tabela periódica já atual, não era em critério de ordem de massa, e sim em ordem de prótons, número atômico. Está correto. 44. Vamos lá na questão 4. Né? Questão 4 aqui, já está até com a resposta, vamos bem aqui, ó. Na elaboração das primeiras tabelas periódicas. Fiquei martelando o vídeo inteiro falando de Dalton. Então, as primeiras tabelas periódicas. Um dos critérios mais importantes para agrupar os elementos numa mesma coluna foi observar o quê? Número de massa. Cuidado para não confundir com a D, hein? A D é a tabela periódica atual, mas as primeiras não era o número atômico, era a massa. E a última questão, a questão bem interessante aqui da Unicamp, né? No começo, quando eu fiz pela primeira vez, achei um pouquinho difícil essa questão. É uma questão aqui aberta, né? Que a gente tem que ficar prestando atenção nessa tabelinha aqui, ver se a gente acha alguma correlação. Vamos ver se dá certo, ó. Mendeleev observou a periodicidade de propriedades macroscópicas. Então, ele começou a observar que tinha coisas que se repetiam, né, de acordo com o texto aí. E de algum de seus compostos elaborou a tabela a seguir. O mesmo raciocínio, então teve um raciocínio aqui que a gente tem que se virar nos 30 para tentar achar. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às propriedades microscópicas. Na tabela a seguir, dos raios iônicos, dos íons, dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, estão faltando os dados referentes ao sódio, então não tem o valor aqui, e não tem do estrôncio.
Baseando-se nos valores dos raios iônicos em picômetros, ele deixou bem claro que picômetro aí, né, é uma unidade de medida, calcule aproximadamente qual que é o raio desses que estão faltando. Bom, gente, é o seguinte, eu comecei a olhar os números, ver se eu conseguia achar uma relação, só que eu lembrei aqui, gente, das tríades, né? Vamos prestar aqui, ó. Dá uma olhada para esses três números. Eu observei que se eu pegar 31 mais 99, dá 130. Se eu dividir por 2, 65. Então isso aqui, de acordo com o Dobereiner que a gente viu lá anteriormente, seria mais ou menos uma média, né? Não dá certo para todos, que nem se eu pegar 160 mais 133, somar e dividir por 2, não vai dar bem 148, mas é um número muito próximo. Então, como que eu faço para achar o raio do iônico do sódio e do estrôncio? Bom, o gabarito oficial fala o seguinte, para o sódio é pegar o raio do potássio, que é 133, somar com o do lítio e dividir por 2. 133 mais 60 dá uns 96,5. Essa conta vai dar um número quebrado. Se você colocasse 96 ou 97, foi considerado correto. Já o do estrôncio é a mesma coisa, 99 mais 135, né, fazendo a média aqui, dividido por 2, nós temos o valor de 117 picômetros. Beleza? Essa seria a questão 5 do extra. E agora, para hoje, a sua tarefa são esses exercícios. Gente, lembrando que o mais importante para o módulo 10 é a leitura complementar, que eu mostrei no começo do vídeo. Depois da leitura complementar, faça a tarefa, que é só teórico. Está na página 231, é o 6, o 8, o 9, o 13 e o 14. Gente, um beijo e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!